Para quem está assistindo essa gravação, boa tarde. Eu me encontro aqui com a Juliana e Davi. A gente hoje vai dar sequência à disciplina de Química, né? Seguindo aquele cronograma que eu já tinha enviado anteriormente no WhatsApp. E mais uma coisa, para quem está assistindo, veja o WhatsApp, que infelizmente eu não tenho acesso à plataforma ainda. E todas as atividades e material e aula, e chamar vocês, está sendo tudo pelo WhatsApp. Então, botem o grupo lá num lugarzinho especial. Guardem lá, tem um local onde você aperta arquivar a conversa. Que você arquiva a conversa, só vê quando você quer. Então, façam isso. Lembre da atividade, eu queria que vocês me enviassem até segunda-feira, para mim poder atribuir a nota a vocês. Tá certo? E vou dar Certo. aqui. Pronto, vou iniciar aqui a aula. Às vezes eu vou ficar falando assim como eu estivesse falando com um monte de gente, que é para caso alguém for assistir a gravação depois, tá bom? Juliana e Davi. Não achem que eu sou doida. Deixa eu crescer aqui a tela do meu celular. Pronto. Como eu falei para vocês, a gente vai dar uma continuidade agora no... Esse período de entrega é porque eu utilizo a mesma coisa aqui para as atividades. Mas a semana que a gente tá entrando agora é a semana do dia 22 de novembro ao dia 29, que é de segunda a segunda, eu costumo, guardar assim. Eu estou sempre em constante. A gente não tem aula presencial, mas a nossa aula é pelo WhatsApp, vamos supor que é quando a gente pode, né? Toda hora a gente está ali conversando, faz tudo material, e vocês veem quando vocês puderem. Bom, o assunto de hoje é equilíbrio químico, dando continuidade ao conteúdo de química, de físico-química, né, que eu costumo dizer aqui no segundo ano. O que é o equilíbrio químico, né? Os químicos costumam dizer que as reações são dinâmicas, ou seja, ela tanto age para formar os produtos como o contrário. Os produtos também estão se transformando em reagentes. Não estamos falando se um está produzindo mais ou outro, mas sim em uma produção constante, as quantidades não mudam. No equilíbrio, a gente não fala que uma reação ali está em equilíbrio, a gente não fala que aquela reação está sendo produzida mais produtos do que reagente para ter um equilíbrio. Na verdade, o que está acontecendo é que tanto os produtos, os reagentes, ali no início que eu pego, tanto está transformando nos produtos, como os produtos estão transformando em reagentes. Mas não são todas as reações que isso acontece. Uma reação como a combustão da gasolina, por exemplo, lá dentro dos combustíveis do carro. Ali está acontecendo sempre a reação de queima da gasolina, que faz com que o motor gire, faz com que as bombinas girem, né, lá dentro do motor, e faça girar a roda do carro. Então, a reação de combustão da gasolina é uma reação que ela não é reversível. Por quê? Você não vê é, aquele fumaça que sai do cano de escape do carro, aquilo dali é o resultado da queima do combustível. Você não vê aquela fumaça se transformando em gasolina de novo, né? Então, não são todas as reações que têm um equilíbrio químico, mas a gente vai ver reações aqui e exemplos dela que acontece esse equilíbrio. Tanto você vai achar naquela amostra os reagentes iniciais como nos produtos. Vão estar em quantidades diferentes, vão estar. Mas isso não importa para a gente. Tanto pode ter mais reagente como pode ter mais produto. Mas elas estão no equilíbrio dinâmico. Ali não muda. A quantidade ali vai ser sempre constante. Quanto o tempo vai passando, então, se continuar constante, então ela está em equilíbrio. Assim, podemos dizer que o equilíbrio químico ocorre quando, em uma reação reversível, uma reação que ela reversível, ela tem espontaneidade, ela não precisa de agentes externos para acontecer. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando eu falo em reação direta, eu estou falando da reação, botando um exemplo aqui, ó, a reação que está saindo dos reagentes para os produtos. Está vendo a seta? Ó, direta. E a reação inversa seria o contrário, né? Se eu saísse daqui dos produtos, do C e do D, e fosse para o A e para o B. Se a setinha fosse inversa, aí seria a seta inversa. Seria a reação inversa. Então, no equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
As duas têm a mesma constante de velocidade, coisa que a gente aprendeu e revisou na aula passada, né, de cinética química, as velocidades das reações. Uma vez atingido o estado de equilíbrio, as concentrações de reagente e produtos permanecem constantes. Então, quando tem essa constância, não tem mudança nem na velocidade, nem na concentração. Quando eu falo em concentração, você tem que sempre lembrar a quantidade de moléculas que tem ali naquele sistema. E sistema é aquele local ali específico onde está acontecendo aquela reação, seja ele uma mistura. Se eu pego um copo de água e coloco sal nessa água e misturo, o meu sistema vai ser aquele dali, né? Que eu estou estudando, a água e o sal dentro daquele recipiente. Então, aquele é o sistema. Quando eu falo aqui, é um exemplo desse tipo de sistema, o local que eu estou estudando. Por que estudar o equilíbrio químico? Estudar o equilíbrio químico é importante para a gente poder controlar uma reação em laboratório. É importante. Assim, quando eu estudar uma reação em laboratório, você deve pensar, professor, mas eu não sou químico, para que eu vou estudar uma reação no laboratório? Mas não, você não precisa ser químico para você poder entender o que é que está acontecendo nessas reações, né? Não só entender, mas usar esse entendimento a seu favor. Você vai saber, você vai saber. Opa, pronto. Você vai saber o que é que está acontecendo quando você vê a produção de alguma coisa em alguma indústria, por exemplo. No sentido de extrair produtos conhecendo os fatores que alteram esse equilíbrio. Bom, esse equilíbrio ele é dinâmico e eles têm uma constância. Estão constante, então ele não muda nada. Mas há fatores que você pode ali perturbar aquele sistema e fazer com que aquele equilíbrio ele seja perturbado. E a gente vai estudar lá para frente quais são esses fatores que fazem com que esse equilíbrio dessas reações elas são alteradas. Exemplo de um grande feito dessas manipulações na história foi o processo de síntese da amônia criado por Fritz Haber e transportado para a escala industrial por Karl Bosch em 1874 e 1940. Permitiu à Alemanha resistir aos cercos dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, o conhecimento dos cientistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, da primeira, da primeira Guerra Mundial, esse, esse conhecimento ele fez com que a Alemanha ele meio que não cedesse na Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Alemanha ele perdeu todo as suas alianças que ele tinha perto, né? Então, quando ele perdeu esse acesso, ele não tinha mais onde ele tirar a amônia. Não tinha como ele importar a amônia de outro lugar, porque todos eram contra ele na guerra, né? Todos ali estavam em guerra. Então, o que foi que um cientista fez? Ele descobriu que ele poderia criar amônia muito mais rapidamente do que ele conseguia fazer no processo lento, no processo normal dela. Porque a amônia, para ser processada, ele demoraria, sei lá, dias para ser feito. Mas o cara, esse Fritz Haber, ele fez com que a produção de amônia fosse muito mais produtiva. Ele conseguiu produzir muito mais amônia em muito menos tempo, apenas utilizando os fatores que alteraria esse sistema, né? Que alteraria esse equilíbrio. Então, com esse conhecimento, ele produzia a amônia, ele baixava a temperatura, vocês vão ver que a temperatura vai ser um fator. Então, ele fazia com que a amônia produzisse muito mais rápido, baixando a temperatura, e ele conseguiu sustentar a Alemanha naquele tempo com essa ideia. E você perguntou, mas o que é amônia? A amônia era utilizada para muitas coisas, e uma delas é fertilizante, né? É utilizado na fertilização para você colocar nas suas plantações, né, para crescer mais rápido, para crescer com menos praga. Então, isso era de extrema importância naquele tempo, né? Tendo em vista que era em 1914. A gente não tinha tanta produção como a gente tem hoje, né? Para as coisas chegarem no mercado, assim por dizer que eu acho que nem existia esse conceito de mercado, de mercadinho que a gente tem, para as coisas chegarem lá, era muitos meses. Então, não tem essa facilidade que temos hoje, né?
Mas esse químico, por ter esse químico não, porque ele não era químico, esse cientista, por ele ter esse conhecimento da química, ele conseguiu fazer com que a Alemanha não cedesse naqueles anos de guerra, por falta de recursos, né, para a população. Então, tá aí um fato interessante, né, do equilíbrio químico e dos feitos que ele trouxe para a humanidade, né, historicamente. Infelizmente, a Alemanha depois fez aquela palhaçada, né, na Segunda Guerra Mundial, mas enfim, o que precisamos saber sobre o equilíbrio químico? Uma reação global. Quando eu falo em reação global, é uma reação de exemplo. Eu, em vez de botar um reagente que existe, eu estou substituindo ele por A e por B. Então, o que quer dizer aqui? O A quer dizer um reagente qualquer, poderia ser, sei lá, o hidrogênio, e aqui poderia ser o iodo. E aqui daria o HI, que é o ácido iodrídrico. Então, como aqui eu coloquei global, eu simplesmente troco os reagentes por letras. Numa reação sem equilíbrio, como eu estava explicando a vocês, a gente utiliza essa setinha aqui, ó, para demonstrar onde que está saindo dos produtos e está indo para os reagentes. Estou saindo de um sistema que tinha só reagentes e depois daquela reação acontecer, eu tenho ou minha outra substância e agora eu chamo ela de produto. Então, normalmente as reações são apresentadas assim, com esse tipo de seta saindo dos reagentes e indo para os produtos. Já na representação das reações e equilíbrios, são apresentadas da seguinte maneira. Aqui está uma reação global de uma reação de equilíbrio. Se vocês perceberem aqui a diferença, é na seta. A seta do equilíbrio é uma dupla seta. Uma seta indo para os reagentes e uma seta saindo dos reagentes para os produtos e uma seta saindo dos produtos e indo para os reagentes, simbolizando aquele equilíbrio dinâmico que tanto está sendo produzido produtos como está sendo produzido reagentes. E fica nessa dinâmica. O tamanho dessa seta pode alterar, tá certo? Quando ela vamos supor que a seta de cima é maior do que a seta de baixo. Então, quer dizer que a seta de cima, a reação, ela é favorecida para os produtos. Vou repetir. Se essa seta ela estiver em tamanhos diferentes, e usando um exemplo, se a seta de cima for maior do que a seta de baixo, então, por exemplo, eu chego aqui e corto essa seta. Você vai ver lá na reação e vai ver que a seta de baixo ela é bem menor do que a seta de cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reação ela é favorecida a produzir os produtos. Se tiver o contrário, a seta de baixo ela for maior do que a seta de cima, então quer dizer que a reação ela favorece a produção dos reagentes. Os dois estão sendo produzidos, mas se a seta de baixo for maior, os reagentes estão sendo favorecidos. Então, a reação ela favorece a produção dos reagentes e não dos produtos. Continuando, na segunda imagem, percebeu-se que não há uma dupla seta, uma indo e outra voltando, simbolizando uma reação em equilíbrio dinâmico. Já graficamente, o equilíbrio é apresentado dessa forma. Aqui é como a gente simboliza uma reação química em equilíbrio de forma com o que a gente chama de equação química. Aqui embaixo, ela está representada graficamente. Na atividade anterior, eu pedi para vocês representar o efeito da enzima numa reação utilizando o gráfico. Então, lá vocês vão utilizar e desenhar o gráfico da reação cinética, do efeito do catalisador no, no gráfico. Quase que não sai, desculpem. Vocês vão simbolizar e desenhar graficamente o efeito do catalisador no gráfico. Aqui vai ser diferente. Aqui vocês vão pegar, aqui ele simboliza bem diferente do gráfico lá da cinética. Por quê? O que esse gráfico está mostrando aqui? Vamos começar com esse aqui, porque eu acho que ele é mais visivelmente, ele é melhor de se entender. A concentração está saindo daqui. Aqui é o eixo da concentração. Aqui, ó, concentração, mol por litro.
sempre que vocês veem uma coisa chamada mol por litro, tem a ver com concentração, com quantidade de matéria. Quantidade de matéria que está ali naquele sistema. Bom, esse eixo aqui, ele está representando essa quantidade de matéria. Se esse aqui está saindo de baixo, o que é que tem aqui nesse pezinho dos gráficos normalmente? Não é o zero? Se você está vendo que essa linha está saindo daqui, então qual é... E aqui, ó, é o tempo. Se você ver esse outro aqui, o eixo X, que aqui é o eixo Y de concentração, e o eixo X de tempo. Se essa linha aqui, ó, ela está saindo daqui, dessa pontinha, ele está iniciando, o tempo é zero e a concentração é zero, então não tem nada do O2. O que está simbolizando aqui, ó, essa linha vermelha, é que não tem nada no tempo zero, não tem nada de concentração. Já aqui, no tempo zero, já temos mais concentração. Ó, porque vamos dar número. Aqui é zero, vamos supor que aqui é 3. Aqui já tem 3 de concentração no ponto zero. Aí você já olha e pergunta, se tem 3, se tem alguma coisa no início de uma reação, o que tem no início da reação são os reagentes. Então, essa linha azul, ela está simbolizando os reagentes. Porque no início tem alguma coisa. E essa seta de baixo, ela está simbolizando o quê? Os produtos. Por quê? Porque no início não tem nada. Tá vendo que onde está saindo, você sempre tem que olhar as extremidades. A pontinha, o início de tudo, que aqui é o tempo zero, está com concentração zero também. Então, se não tem nada no início, logo vai ser os produtos. E você vê com o passar do tempo, ó, com o tempo que essa linha vai andando em cima da linha do eixo X, você vai percebendo que vai aumentando, né, a concentração. Ó. Aqui já tem mais concentração. Aqui já tem mais concentração. Aqui já tem outro número, valor de concentração. Quando chega aqui, você vê que ela fica constante, não aumenta mais, continua. Então, o que quer dizer? Os produtos entraram em equilíbrio. Já a azul, no início, ela tem alguma coisa, mas você percebe que ela vai, diferente da rosa, que está subindo, a azul está descendo. Então, quer dizer que ela está diminuindo. Então, se ele está diminuindo, o que é que começa no início e acaba no fim, começa no início com alguma coisa? Não é os reagentes? Então, os reagentes estão sendo consumidos com o passar do tempo, o tempo está passando. E os reagentes aqui, ó, apresentado pela linha azul, está passando e ele está diminuindo, está sendo consumido para ser produzido o oxigênio gás, aquoso aqui, no caso. Então, como o tempo vai passando, o reagente vai diminuindo e o tempo vai passando e os produtos vão aumentando. E quando chega aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, os dois, percebe que eles ficam constantes, eles, com o passar do tempo, eles não mudam sua concentração. Então, isso quer dizer que eles atingiram o equilíbrio. E essa linha aqui, ó, exatamente essa linha preta, está dizendo isso, equilíbrio, concentrações constantes. Então, graficamente, para representar um equilíbrio, quando você olha um gráfico assim e você vê logo de cara assim, você já pode olhar e dizer, é um gráfico do equilíbrio. Os reagentes estão sendo consumidos para ser formados os produtos e quando eles chegam aqui, em determinado tempo, eles têm a concentração constante, não vão mudar, não vai mudar mais, a não ser que eu utilize um fator que altera esse equilíbrio, mas espontaneamente ela vai continuar constante. Então, quando atingiu o equilíbrio, não muda mais. Isso é a demonstração do equilíbrio graficamente. Isso é importante, muito importante, principalmente no Enem. Vamos seguindo. Qualquer dúvida, gente, só vocês levantarem a mão ou falar, tá certo? Vocês vão ter a vantagem de tirar a dúvida presencialmente, então utilize essa vantagem. Tá certo. O que eu coloquei aqui foi mais ou menos a explicação que eu estava dando a vocês. Aqui acontece a mesma coisa nesse outro gráfico aqui. Aqui tem esse negócio aqui, rapidez. E aqui tempo. Rapidez, eu acho que o autor dessa imagem, ela veio para falar da... Não fui eu que fiz, né? Eu tô avisando. Peguei de um livro. Essa palavra aqui, rapidez, é a questão de velocidade, não a questão do tempo, mas a velocidade que vai processando. Aqui, se tem alguma coisa no início, então a reação aqui, o azul
são os reagentes. E aqui, se não tem nada, novamente, a rosa são os produtos. Quando eles se juntam aqui, o ponto onde eles estão iguais, estão constantes, a gente chama de equilíbrio. Esse texto aqui, ele está explicando o que eu falei exatamente agora do gráfico. Então, quando vocês forem ler novamente, vocês vão compreender o gráfico com a leitura. Não vou repetir, porque é basicamente o que eu falei. Atingindo o estado de equilíbrio, a reação química continua a ocorrer. Então, novamente, mais uma coisa que vocês têm que entender no equilíbrio químico. Eles atingiram o equilíbrio? A reação parou? Não. Ela continua. Ela continua de que forma? Ela produz produto, aí o produto volta para o reagente. O reagente produz o produto, fica assim nessa de vai e volta. Produzindo produto, produzindo produto, produzindo. Sei que é difícil de entender, mas é uma coisa que macroscopicamente, ou seja, no real, que a gente consegue enxergar, a gente não percebe essas trocas. Então, mas microscopicamente, né, como a gente não consegue ver a olho nu, microscopicamente, acontece esse tipo de coisa. Fica tanto produzindo como não produzindo. Nos dois sentidos, com a mesma velocidade e voltando às concentrações de reagentes que ficam constantes. Por isso, podemos dizer que o equilíbrio é dinâmico. Ao considerar o sistema como um todo, nível macroscópico, quando eu falo em macroscópico, é uma camisa é macroscópica. Eu consigo ver ela. Essa minha camisa aqui é antiga do Borussia. A gente consegue ver ela quando eu dizer, uma camisa. Aí vocês vão ver que é uma coisa macroscópica. Mas se eu fizer falar um átomo de hidrogênio, vocês não conseguem ver um átomo de hidrogênio. Então eu estou falando de uma coisa microscópica. Aparentemente, a reação parou de acontecer, porque as concentrações de reagente e produto permanecem inalteradas indefinitivamente. Então é isso que eu estava falando a vocês. Visivelmente a gente não vê esse equilíbrio, mas ele existe. Para que o estado de equilíbrio possa ser atingido, é necessário que o sistema encontre-se em um recipiente fechado, a temperatura fique constante. A temperatura é um dos fatores que altera o equilíbrio, então ela tem que ser constante. Normalmente a gente, quando vai fazer questão, a gente utiliza 25 graus Celsius, que a gente costuma chamar de temperatura padrão, e o sistema tem que ter fechado. Por quê? Para não ter agentes externos. Porque tem substâncias que, se a gente deixar, só o fato da gente deixar ele exposto no ar, ele já reage com o oxigênio que tem no ar, claro, né? Isso acontece com os metais, né? Quando você pega ali um metal enferrujado, é que ele oxidou. Ele entrou em contato com o oxigênio e aquela reação ali produziu uma reação chamada de oxidação. Oxidação também faz... a gente vai estudar essas reações de oxidações. Não necessariamente é oxidação, porque envolve o oxigênio, mas vocês vão entender o que quer dizer a reação de oxidação posteriormente. A gente pode classificar esses equilíbrios químicos da seguinte maneira. Os equilíbrios podem ser classificados em homogêneos e heterogêneos. Homogêneos, por que homogêneos? Todos os elementos ou os reagentes e os produtos, eles vão estar em uma mesma fase do estado físico mesmo. Aqui, o hidrogênio, o H2, ele está agindo como aquele está aqui de forma gasosa, o iodo aqui, o I2, ele está de forma gasosa também, o G, ele está simbolizando isso, que é uma reação gasosa, e eles dois estão em um equilíbrio químico com as duas setas, estão formando o HI, que é o ácido iodrídrico, que também está gasoso. Então, se todos estão na mesma fase, gasoso, é um equilíbrio homogêneo. Homo vem de um. E gênio vem de mesma coisa, não muda. Uma coisa assim. Homo não muda. Uma só coisa. Homogêneo. Normalmente as coisas homogêneas querem dizer isso. No equilíbrio homogêneo, todos os átomos ou moléculas estão em uma única fase. No exemplo assim, os átomos de hidrogênio e os átomos de iodo estão em fase gasosa, produzindo ácido hidrídrico, que também está gasoso. Heterogênea. Agora,
As, as reações de equilíbrio que são consideradas heterogêneas são as que têm diferença nas suas fases. Ó, percebe-se aqui que o carbono ele está sólido e já o oxigênio aqui ele está gasoso, produzindo outra espécie gasosa que é o CO2. Como eu falei, o CO2 é aquele que sai do cano de escape, que ela é produzido pela queima do combustível. Não só ele, mas o CO, eles são produzidos na queima do combustível. Aconteceu um fato na cidade de Monteiro, não sei se vocês, em 2019, acho que está fazendo um ano. Aconteceu um fato assim, um fato meio que curioso, que prova a existência não do CO2, mas do CO, que é a junção do carbono e o oxigênio, mas não dois oxigênios, apenas um oxigênio. O que é esse aqui é o dióxido de carbono. O CO é o monóxido de carbono. Em Monteiro, um casal, eles estavam namorando, né, dentro do seu carro, dentro da garagem, com o carro ligado, e eles chegaram a falecer. Foram encontrados eles mortos lá, infelizmente no ato, né, e eles morreram. E as pessoas ficaram perguntando por que dessas pessoas morreram. Elas morreram intoxicadas justamente por causa desse composto chamado CO. E esse composto CO, ele vem da queima do combustível. Como o carro estava ligado e o ar-condicionado estava ligado também em um ambiente fechado, o ar-condicionado ele funciona de que forma? Ele pega o ar quente de fora, comprime ele ao ponto de deixar ele frio e joga para dentro do carro. Assim que funciona o ar-condicionado do carro. Então, como fora do carro eles estavam dentro da janela, dentro da garagem, e ali estava circulando essa queima de combustível, tanto tinha CO2 como tinha o CO. O ar-condicionado pegava esse ar que tinha CO fora do carro e jogava para dentro do carro. E ele só respirando, respirando, né, naquela euforia ali, de namoro, e ele só respirando, CO, acabou que o CO ele interrompe a, a passagem de oxigênio no corpo, né? Porque como ele também tem oxigênio, o corpo absorve, mas quando ele vai para a corrente sanguínea, ele não anda. Por quê? Ele é mais pesado que o oxigênio, além de ser mais pesado, ele não é absorvido. O corpo quer sempre botar para fora. Só que não conseguia, né? Então, por isso, eles morreram de intoxicação por esse CO. E essa é uma prova, assim, eu não tenho como dizer, ó, gente, aqui está um CO. Mas são coisas assim, infelizmente, uma tragédia, mas são coisas assim que demonstram que essas substâncias existem e que a gente tem que tomar o que o conhecimento não pode fazer, né? Se ele soubesse, se ele tivesse estudado química, talvez ele estaria aqui hoje entre a gente, né? Mas infelizmente eles fizeram essa burrice, assim por dizer, né? Burrice, e acabou em tragédia. Mas isso simboliza, é, não sabia, né? É porque foi lá em Monteiro, mas isso aconteceu. Então, gente, vocês não podem respirar esse tipo de coisa. Quando alguém diz, ah, uma coisa é tóxica, então, se você pegar e botar o rosto em um cano de escape, assim, eu sei que ninguém é doido de fazer isso, mas se você colocar, você vai perceber que você não vai conseguir respirar, porque a gente inspira oxigênio, puxa para dentro oxigênio e volta para fora o CO2. Então, não tem como a gente botar para dentro o CO2, porque o corpo já quer botar para fora. Aí você botar para dentro, então você não está respirando nada. Então, isso é uma das provas, né? Se vocês quiserem perguntar a alguém sobre esse fato aí, tá, de vocês, vocês perguntam, ah, mãe, você sobre isso, é verdade? Ou informa mais velho. Aí você já pode dizer. Aí você desconfirmar, é sim. Aí você diz, ah, então é verdade que foi o monóxido de carbono que matou ele. Justamente por causa disso, né? Do carro, do ar-condicionado. Bom, vamos lá. Voltando. O heterogêneo é aquela que os participantes se encontram em mais de uma fase. No exemplo, ó, hétero já quer dizer muitos, né? Diferente, na verdade. O hétero quer dizer diferente. A gente utiliza essa palavra hétero para muita coisa. Tipo, quando a gente fala de sexualidade, a gente chama
uma pessoa que se relaciona com o oposto do seu gênero, ele é hétero. Uma pessoa que se relaciona com o mesmo gênero que você, ele é homossexual. Então, essa palavra hétero e homo vem disso. Homo vem de um ou mesmo, e hétero vem de vários ou diferente, né? Aí, a constante de equilíbrio. A gente vai agora... Sim, antes disso, eu vou mostrar uns vídeos para vocês, tá? Para vocês verem na prática também, não só com um exemplo meu de acidente, não sei porque eu fui falar de um acidente. Na quinta-feira eu vim mostrar aqui para vocês, falar sobre acidente, tanto trabalho que está tendo aí. Bom, eu vou parar de apresentar aqui para apresentar de outra forma, para vocês verem melhor o vídeo. Aqui, com animação, transmissão, aqui. E aí, gente, Bom, a estão vendo informação aí a eu tela? poderia até conversar Tá vendo, diretamente com o Davi? GRCEA, mas o grande comando ele precisa estar sabendo do que Tô está vendo. acontecendo. Então, em geral, Pronto, eu vou só... Aqui, vou... Tá... Não é assim. Aqui. Uhum. Tem aqui para apresentar de novo. Pronto. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é um experimento feito que vai demonstrar a vocês como o equilíbrio funciona, né? Assim, visualmente, em umas reações, como você pode controlar uma reação, pode alterar tanto esse vídeo agora que eu vou mostrar, como outro vídeo que eu vou mostrar depois. Eles vão mostrar como você pode ver visualmente um equilíbrio químico e como alguns fatores alteram esse equilíbrio químico. Bom, se vocês não estiverem entendendo o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo o seguinte. Ele está pegando uma substância, que está dessa aqui, o NaOH, e está colocando aqui para ver o que acontece com o equilíbrio. Se você perceber aqui, ó, o equilíbrio, quando ele fica amarelo, então quer dizer que o reagente CrO4 está produzido. Se ele fica mais laranja, quer dizer que o Cr2O7 2- é que está sendo produzido.
Então, o experimento que ele está fazendo agora é o que acontece com a cor desse negócio aqui, se ele adicionar esse, é, essa substância aqui, e o que acontece com a cor se adicionar o NOH, essa outra substância aqui. Se ficar amarela, então quer dizer que está produzindo mais reagentes, ó, antes da seta. Se tiver ficando mais laranja, falei a laranja aqui, mas se tiver mais amarela, então está produzindo mais reagentes. Se tiver mais laranja, está produzindo mais produtos, como diz aqui a equação química. Aqui é uma equação química não mais global, é uma reação aqui que está utilizando reagentes, e aqui, ó, reagentes reais, e ele está apenas demonstrando aqui com o vídeo o efeito de você alterar a concentração. Ó, novamente, ele dá a equação e ele representa a substância que está aqui. Por que ela está rosa? É a presença desse substância aqui, OH-, e ele vai agora fazer as alterações. O que ele fez agora, né? Ele adicionou esse substância aqui, ó, NH4+, que também está nos produtos, igual o oxigênio. Aí o que é que acontece quando ele botou essa substância aqui, ó, o N4+, que é o sal amoníaco, bicarbonato de amônio? Ele vai ficando transparente. Então, se ele vai ficando transparente, ele vai estar favorecendo a produção dos reagentes. Porque ele não vai ficar mais rosa. Se ele ficasse mais rosa, então quer dizer que está tendo mais produto. Então, se não está tendo mais produto, está sendo o contrário, está tendo mais reagentes, então o que é que acontece? Vai ficando claro. Aí você já vem outro fator que altera, né, o equilíbrio. Você adicionar um produto vai fazer com que o equilíbrio ele favoreça a reação inversa. Ou seja, se você adicionar produto, vai produzir mais reagentes. Por quê? Porque não é um equilíbrio dinâmico. Então, quando você adiciona mais produtos, aquela equação ela vai tender para, de novo, querer o equilíbrio. Então, para chegar num equilíbrio, ela vai produzir mais o quê? Reagentes, já que eu estou adicionando mais produtos e a
a reação tem que ficar dinâmica, então os reagentes vão ser favoráveis. Se você perceber, ó, aquilo que eu estava falando, a seta de baixo é maior. Se a seta de baixo é maior, favorecimento do quê? Dos reagentes. Então, quando eu adiciono o produto, favorece a produção dos reagentes. Justamente por isso, porque os reagentes vão agir em compensar o produto que foi adicionado. Agora ele vai adicionar o Cl, que é um produto, que é um reagente, né, da equação. Agora ele vai mostrar o efeito de você diminuir a temperatura, colocando aquela reação na água fria. Só o fato de ter colocado na água fria, tá vendo que ela está se transformando em rosinha de novo, ó. É azul com a mistura, depois que botou no gelo, vai ficando meio a formação dos reagentes. Ó, esfriou, vai esfriando, o equilíbrio vai sendo para favorecendo os reagentes. Tá percebendo isso, né? Que ela tá ficando meio da cor de antes da mistura, justamente porque ele baixou a temperatura, favorece os reagentes. Então, o equilíbrio, ele tende, se favorece os reagentes, ele tende a produzir mais reagentes. Então, logo, ele vai tender de sair do azul para essa corzinha aqui. Só pelo simples fato de ter abaixado a temperatura. Faz com que os reagentes sejam produzidos mais. Novamente, antes e depois de colocar no gelo. Bom, esses experimentos que ela demonstrou alguns fatores que influenciam, né, nesse equilíbrio. Como eu falei, foi demonstrado aqui nesses vídeos, de forma real, que o equilíbrio ele acontece. E há fatores que alteram isso, né? Tanto para produzir mais reagentes, tanto para produzir mais produtos. E isso é importante para você controlar aquela reação, né? Se eu quiser mais que produza mais reagentes, eu vou lá e ó, vou pegando os reagentes, vou tirando, vou tirando, vou tirando, vou tirando. Tem outro vídeo também que eu quero mostrar. Isso também é interessante. Deixa eu ver se entra aqui. Isso quer acabar a aula. Tem 6 minutos até. Como eu separei 2 dias, né, para dar o mesmo assunto, como foi na próxima aula a gente termina. Meu grupo aqui. E eu mesmo. Ainda trabalhando na área do achismo para suas estratégias de marketing? Usa SEMrush Trends para assumir o controle das suas decisões e estratégias. Veja uma
Bom, mais um vídeo, né, de experimento com equilíbrio. Dando continuidade aos experimentos de equilíbrio químico, nessa parte temos como objetivo observar se a reação química ela é reversível ou não e aplicar o princípio de Le Chatelier. Para isso, adicionar Le Chatelier, o princípio de Le Chatelier é justamente isso, justamente o que explica esses fatores, né? Foi esse cara chamado Le Chatelier que descobriu, que estudou, né, os equilíbrios químicos e descobriu esses fatores que alteram. Então, quando ela fala de Le Chatelier, princípios de Le Chatelier são esses fatores que alteram. Que a gente ainda vai ver no material, tem no material, mas na aula a gente ainda vai chegar lá. Temos em um tubo de ensaio 0,15 gramas de cloreto de cobalto hexadihidratado e, em seguida, 1,5 ml de água destilada. Ou seja, faremos esse procedimento para preparar a solução química. Percebam que a solução de cloreto de cobalto hexaidratado tem a cor rosa. Ao lado temos um tubo de ensaio para usarmos como referência. A um desses tubos adicionaremos 2 ml de ácido clorídrico concentrado. Ao adicionarmos ácido clorídrico, nós deslocamos o equilíbrio químico, ou seja, comprovamos que essa reação ela é sim reversível. Não sei se está dando para ver aí, mas ela coloca a reação daqui do que ela colocou no início, o CO com hexaidratado, com 6 moléculas de água, e ela é rosa, é meio ruim a imagem, mas é rosa. E quando ele adicionou o ácido clorídrico, né, virou COCl4 e ficou azul. Então, o azul é esse aqui, e esse aqui é essa substância aqui, meio laranjada. Em seguida, a esse mesmo tubo de ensaios, adicionaremos 1 ml de água destilada. De novo, a reação ela muda de cor. Ou seja, comprovando que sim, essa reação ela é reversível. Agora, para esse tubo de ensaio, nós faremos o seguinte: colocaremos então o tubo de ensaio em um becker com água aquecida. Observe o que acontece. A reação de formação do complexo cloreto de cobalto é uma reação endotérmica. Logo, quando colocamos em uma solução aquecida, isso favorece o processo, a reação química que é de formação do cloreto de cobalto, que é endotérmica. Logo, a coloração dessa solução fica azul. Agora, adicionaremos a um tubo de ensaio com água gelada e gelo. Observe o que acontece. A solução passou a ser rosa. Isso acontece porque a reação de formação do complexo hidratado de cobre é exotérmica, logo, o abaixamento da temperatura favorece a reação de formação desse complexo de cobalto hidratado. Tá vendo como o efeito da temperatura é importante no equilíbrio? Se você colocar na água quente, favorece ela ficar azul, então quer dizer que favorece os reagentes, e se você colocar na água gelada, favorece os produtos. E a gente vai ver o que determina se a água é gelada ou é a água quente que vai favorecer um ou outro. A gente vai ver na próxima aula,
quando a gente for estudar esses fatores. Então, aqui, para terminar o vídeo, mas ela Agora vai fazer faremos sempre a mesma coisa, ó. uma A água brincadeira quente vai deixar de azul, adicionar favorecendo ao tubo os de reagentes. ao becker com A água água quente, fria que vai fica deixar laranja, azul favorecendo os o produtos. complexo. Bom, então, a gente vai parar por aqui. A gente parou aqui na constante de equilíbrio, veio esses vídeos. Espero que vocês possam assistir essa aula, para que vocês fiquem atenados e possam participar também da próxima aula. Davi, ó, como sempre aqui, a participação de Davi aqui, ó, já tem nota 100, só por ele estar presente aqui nas duas aulas. Mas eu vou precisar que você faça atividade também, Davi. Tá certo, beleza. Participação perfeita, viu? Tá de parabéns. A Juliana aí também, ela aparece, talvez com problemas, ela não fica até o fim. Mas ó, você tá de parabéns. Continue assim. Não falo só na questão da matéria de química, mas em todas as matérias. Eu acho que com o esforço que você tem, quando você separa um pouquinho do seu tempo para aprender uma coisa nova, é muito gratificante, porque a única coisa que não tem preço nessa vida é o conhecimento. Então, nunca assistir uma aula é uma perda de tempo. Às vezes você recebe informações que talvez você em outro lugar não possa receber. E valeu, galera. Até a próxima. Vou aguardar as atividades de vocês até a segunda-feira do 29. E até mais. Davi, obrigadão, viu, pela presença de novo. Tá bom, professor. Valeu, viu? Até mais. Valeu. Bom final de semana. Vou ficar pro senhor também. Obrigado.